Então, pessoal, boa noite a todas e todos mais uma vez. Vamos iniciar a nossa atividade. Nós formamos, né, um grupo de pesquisa militante, CEP, em parceria com a UERJ, a FFP-UERJ, Faculdade de Formação dos Professores, PPJAT, PPG Edu. Esse grupo de trabalho tem como objetivo central garantir que todos aqueles profissionais de educação que têm o interesse em investir na sua formação, que também têm aquele sonho de fazer o mestrado, o doutorado, que têm vontade de aprofundar seu conhecimento em determinado assunto. Então, nós estamos investindo com esse GT na formação da categoria. Não é a primeira vez que o CEP faz isso. Nós já tivemos, com a UF, um curso de pós-graduação, né? Pós-graduação Lato Sensu, Educação Brasileira e Movimentos Sociais, Sindicais, desculpa. Nesse curso da UF, foram 5 turmas, aqui muito igual, alguns de nós, inclusive, é cria desse curso. E esse curso permitiu que nós fizéssemos depois uma especialização, depois mestrado, alguns fizeram doutorado. Então, é esse o caminho que a gente quer abrir aqui hoje, né? Nós queremos agradecer a presença da Glaciele Ribeiro, do Marcel Gavazza, nosso coordenador geral, da Tereza Ventura, que também fez parte dessa história aí da nossa formação, também fez parte da segunda turma, né, Tereza, do CEP-UF, e a Beatriz Lugão, que foi parte da primeira turma de formação do CEP-UF. Nós fizemos aqui também, em outros momentos, nós tivemos um curso de formação com a professora Lúcia Neves sobre Gramsci, né? Tivemos um curso de formação de 1 ano, na época, o hoje deputado federal Tarcísio Mota, nós construímos aqui via SAI um curso de 1 ano, também curso de formação com a professora... com o professor Gaudêncio Frigoto, Roberto Ler, entre outros, que agora eu não lembro o nome, não sendo injusta. Então, nós tivemos sempre esse momento, procuramos ter esse momento de formação. E nós estamos querendo retomar isso. Então, o nosso trabalho é por que pesquisar, o que pesquisar e como pesquisar. Aí eu já vou passar aqui as próximas datas, para todo mundo já ir se organizando, né? O nosso segundo encontro vai ser no dia 25 de setembro, a nova face da escola básica, Democracia em Risco, que vai ser com a professora Glásia, aqui presente, vai estar como palestrante, e o professor Felipe Duque. Terceiro encontro, no dia 30 de outubro, Ataques ao Trabalho Docente, o Autoritarismo em Curso, com o professor Anderson e o professor João Cabreira. O quarto encontro vai ser Educação e Perspectiva, Gênero, Classe e Raça. Já a professora Juliana Drummond já confirmou, no dia 22 de novembro, vai ser a Juliana e o professor Marcos Lorde. Nós contaremos também com a presença da Maria, né, da Maria Nascimento, coordenando essa mesa. Então, pessoal, vamos começar, vamos aí iniciar a nossa atividade de hoje. Uma boa noite, obrigada pela presença de todos e todas. E vou passar aqui para a nossa querida Gleice, que vai falar em nome da UERJ. Vamos lá. Boa noite à mesa. Boa noite à mesa, boa noite a todos e todas que nos assistem, né? Pelas plataformas virtuais. É com muita alegria que eu componho essa mesa da parceria feita pelo sindicato, pelo CEP e também pela UERJ. Foi uma parceria pensada de forma coletiva e idealizada também pelo PPJAT, do qual eu e a Beatriz Lugão somos integrantes. É um grupo de pesquisa da UERJ
FFP, Faculdade de Formação de Professores, que está em São Gonçalo, coordenado pela professora Márcia Alvarenga, que faz parte do PPG Edu. O PPJAT tem como proposta discutir as políticas públicas de educação de jovens e adultos da classe trabalhadora, e nesse grupo a gente tem estudantes de mestrado, doutorado e também da graduação. Então, é um grupo que tem avançado nessas discussões com temáticas diferentes. No próximo encontro eu estarei aqui, no seguinte, um outro membro, que é o Anderson. Então, é uma alegria para a gente participar desse momento, onde, mais uma vez, avançamos no debate sobre a educação pública, tanto a educação básica quanto a educação em ensino superior, e esperamos que esse seja um momento de diálogo, de conversas que, como a Martinha falou, que motivem outros professores a participar de programas de pós-graduação e continuarem a sua formação. Então, eu desejo que seja uma noite muito especial para todos nós. E, mais uma vez, saúdo as pessoas que estão em casa e as que estão aqui participando conosco. Pessoal, um agradecimento importante à professora Márcia Alvarenga e à professora Tereza Ventura, que estiveram aí de frente na organização desse GT. Desculpa, Tereza Godard. Tereza Ventura é nossa palestrante. Obrigada. Ah, a professora Márcia, inclusive, já entrou. Boa noite. A professora Márcia justificou, ela está no Congresso, ela foi figura central, junto com a Tereza, na organização desse GT. E nós tivemos no ano passado, um curso de extensão, né? É importante a gente lembrar que ano passado nós tivemos o curso de extensão CEP-UERJ. Bom, vamos começar pela Bia Lugão. Vamos lá. Gente, boa noite ao pessoal que está aqui no presencial, ao pessoal que está aí na plataforma Zoom, aos integrantes aqui da mesa, né, Glaziele, minha colega lá da FFP, Marcel, meu colega aqui da direção, que também é cria da FFP, né, também foi professor, foi aluno da professora Tereza Godard, a Martinha também, cria do curso da UF, cria aqui também da direção, a Tereza Ventura, companheira lá dos idos dos anos 80, em São Gonçalo, chegou a dirigir escola lá em São Gonçalo, né? Aquela greve de 86, 88, e que também é cria do curso da UF, né? Da segunda turma e sendo da primeira. Eu ia pedir para o Dirley, isso, já colocou ali, eu fiz uns slides rápidos assim para contar um pouco do que foi a minha trajetória na formação como militante, até para chegar ali, como eu cheguei e terminei o doutorado no ano passado. Né? Muita gente acha que não dá para ser militante ou professor da escola básica. Uma coisa que é importante ressaltar é que nesse grupo de estudos, todos somos professores da escola básica. Né? Tanto quem está aqui para falar sobre o seu percurso acadêmico, quanto as pessoas que se inscreveram. Né? Então, para a gente estar trocando nossas experiências. Eu gosto sempre de começar, qualquer lugar que eu vou, que eu faço algum slide, eu começo sempre com esse slide de uma assembleia de 20 mil profissionais de educação, na época só professores, no Maracanãzinho, em 1986. A turma lá de São Gonçalo estava sentada logo na primeira, ali perto da mesa, né? Logo nessa primeira fila do gargarejo, que a gente costuma falar. E eu coloco isso porque foi uma coisa muito impactante para todo mundo que entra na militância política, qualquer eventos desse porte são muito impactantes. A greve de 86 foi uma das maiores da história, com essas assembleias imensas. E isso dá para a gente muito um sentido de coletividade. Tanto essa como a greve de 87, a de 88, que a gente apanhou na Rua Farani, e tantas outras. Então, a gente acaba tendo esse impacto do coletivo, com a força do coletivo, no momento que a gente estava vivendo, vamos falar assim, do ascenso da luta dos trabalhadores, que é o início de uma formação muito grande, também no campo da educação. Dirley, você pode passar, por favor, para o segundo slide? Então, eu gosto sempre de começar com isso, que
eu acho que foi impactante para a maioria dos militantes que eu conheço daquela época, esse movimento de 86. E o CEP era só uma salinha aqui na Senador Dantas, né? Tinha acabado de reabrir depois da ditadura militar, onde ficou fechado. Então, eu coloco assim, como política de formação militante, a trajetória de muitos, não sou só eu não, tá? Muitos dos que eu conheço passaram por essa trajetória de formação nas assembleias, nas greves, nos enfrentamentos na rua, nas audiências, tudo isso vai formando muito a gente. Nos cursos partidários que existiam muito naquela época, hoje os partidos fazem muito pouca formação, né? Mas existiam a beça naquela época. Aquela época que eu digo anos 80, 90, né? Cursos da própria da CUT, que o CEP na época era filiado à CUT, a CUT estadual realizava cursos, a CUT nacional tem a escola lá de Belo Horizonte e que realizava cursos também, então a gente ia. A CNTE fez seminários, lembra, Lourdes, do Tereza Noronha? Que era feita nos estados, então a gente teve cursos também de formação aqui pela Central. Cursos do CEP, então, a gente começa um novo momento nos anos 90, com cursos do CEP em convênio com universidades. E aí já um outro viés de formação, que é visando a formação acadêmica. O primeiro foi esse com a UF, o convênio com a UF, que era já uma pós-graduação. E muita gente daquela primeira turma acabou fazendo mestrado também depois, né? E eu acabei aquele curso em 94, que a gente acabou, em 95 eu entrei no mestrado da UF. Então, tudo isso foi encadeando para que a gente levantasse questões, né, da realidade para a gente, então, foi uma necessidade de aprofundar o estudo também no viés acadêmico, não só no meio do movimento, mas também com viés acadêmico na formação lato sensu e estricto sensu. Pode passar, Adélia, por favor. E aí, aqui, coloca aqui uma série de perguntas, gente, que foram passando pela minha cabeça esses anos todos até chegar na fase do doutorado. Né? Como se desenvolveu o acesso à escola básica pós-ditadura militar? Como se deu na década posterior à Conferência de Jotien e Dakar, que foi em 93? Como se configura nesse processo, as exigências de qualidade e quantidade da escola para a formação para o trabalho simples? Como os sujeitos políticos coletivos travaram as lutas por projetos contra-hegemônicos no país e no estado do Rio de Janeiro? O atual projeto econômico necessita de uma nova política pública de acesso à educação? As classes populares deixaram de procurar a escola pública ou as políticas públicas estão dificultando o acesso? Em que medida as políticas públicas para a educação no estado do Rio de Janeiro contribuíram para a crise social, econômica e política do estado? Existem projetos alternativos sendo gestados nas diversas esferas da luta política? Quais, como, estão resistindo e se construindo? São perguntas que orbitaram a minha cabeça como militante, que foram tendo que se afunilar para depois fazer um projeto de pesquisa, que ninguém responde tudo isso, gente, é impossível. É um leque de perguntas, de questionamentos que a gente tem na realidade e que aí entra a dificuldade de quem sempre fala assim, como fazer o recorte do objeto que você vai estudar? Isso é a parte mais difícil para a gente fazer no estudo acadêmico, né? Porque na militância tudo é muito mais fácil, você faz ali na hora, mas assim, quando você vai sistematizar um pensamento, não, né? Então, essas perguntas todas, elas acabaram afunilando num ponto central, que até foi objeto de mestrado de uma companheira nossa, Gabriela, né, que a gente acabou fazendo meio que uma dobradinha, que era também, durante os anos do Sérgio Cabral, o número de fechamentos de escolas. E isso foi uma coisa muito sensível para nós. E o CEP entrou no Ministério Público, bateu, etc. E tal. Esse fechamento de escolas, na verdade, puxou foram mais de 300 e tantas escolas fechadas só em 10 anos, ou 12 do período do Sérgio Cabral e Pezão. Isso trouxe, então, tanto para militante como para uma professora. Eu me aposentei com 36 anos em sala de aula, trabalhando num CIEP beira de estrada, que a gente via muito jovem ali do lado de fora, nas grades, etc. E tal. Então, a gente foi vendo que existia um número enorme de jovens fora da escola, e, no entanto, o governo ia fechando escolas, né, paulatinamente fechando escolas. Essa preocupação acabou sendo o foco do projeto que apresentei de estudo para o doutorado na FFP, depois de mais de 20 anos
Eu terminei o mestrado em 97 e voltei para fazer o doutorado com quase 60 anos de idade, em 2019. Né? Terminei o doutorado com 61 anos de idade. Né? Também desmistificar essa coisa de que tem idade para estudar, né? É preciso que, assim, ao longo da nossa vida, seja estudo acadêmico, seja em grupo de estudo, é preciso estudar, é preciso, porque estudar não é só uma formação acadêmica, é um alcance que você tem, inclusive de visão de mundo, e não te ajuda só na parte acadêmica, não. Te ajuda em você se formar como um ser humano mais completo, né? E mais complexo também. Então, assim, esse foco acabou sendo o foco da tese, do primeiro do objeto apresentado para fazer a prova para o doutorado. E em 2 anos, isso foi um sofrimento que isso se desdobrasse num um foco mais recortado daquilo que eu queria falar. A preocupação é muita, fechamento de escola, jovem fora da escola, sim, mas como abordar isso? Né? Porque eu acho que hoje a gente está aqui, o que estudar, para que estudar e como estudar. Né? Eu acho que a preocupação era também de contribuir para o debate, para a trajetória da gente como lutador por uma educação de qualidade. Né? Então, pode passar de ler. O que eu acabei conseguindo sintetizar foi essa tese que foi defendida no ano passado, no dia de Cosme Damião, né? Jovens sem trabalho, sem escola, entre experiências de juvenicídio e de esperança no território de São Gonçalo. Então, foi um mergulho, primeiro nesse conceito do juvenicídio trazido pelo Valenzuela, até a professora Márcia foi fundamental apresentando esse conceito, que é uma sistematização de ações políticas do Estado que desembocam na interdição do futuro, interdição muitas vezes física, inclusive, dos nossos jovens, principalmente os jovens de periferia. E em São Gonçalo, que é a cidade que eu trabalho desde 1985, que tem território, já é ela toda um território periférico. Mas dentro de um território periférico, existem territórios periféricos. A gente está vendo aqui, eu fiz a pesquisa em 3 bairros, Salgueiro, Jardim Catarina e Santa Isabel. E 2 deles não saem das notícias das últimas semanas, Jardim Catarina e Salgueiro. Né, com uma crescente violência assim, e a pesquisa nesses bairros foi feita com jovens que tinham saído da escola e ficado sem trabalhar, essa dupla característica, sem trabalho e sem escola, durante um período da sua vida entre os anos de 2007 e 2019, que foi justamente o período de Sérgio Cabral e Pezão que fechou a escola. Então, sempre tentando fazer esse link e trazendo no território de São Gonçalo e vendo no terceiro elemento, que seria não só a relação do trabalho com a escola, mas também o território. A conformação do território como palco da luta de classes. E como as relações desse território vão constituir esses fenômenos que são gerais, porque jovens sem escola, sem trabalho, é no mundo inteiro. Mas tem gradações diferenciadas em cada lugar de um capitalismo, como ele se desenvolve. Né? Então, no Brasil, inclusive, esse fenômeno também é diferenciado na região norte, região sul, região nordeste. No estado do Rio de Janeiro também se dá de diferentes formas. Então, o território passa a ser um vetor também importante na análise desse processo. Então, é assim, pode passar, por favor? Pode ter? 5 minutos. Tentar aqui nos 5 minutos, só agora apontando... Não, você está indo para trás. É na outra. Como foi estruturada a tese, né? Não. Você está indo para trás, gente. Eu já falei, agora é outra. Não. Ah, tá, a estrutura da tese, é certo, obrigada, porque está... Que assim, a estrutura da tese, eu achei importante apresentar, porque para quem vai querer fazer um mestrado, doutorado, como é que a gente vai estruturando um trabalho, né, no seu finalmente. Um primeiro capítulo, apresentando todas as partes dos jovens sem trabalho, sem escola, apresentando essa problemática com uma leitura do que outros autores escreveram sobre isso, que a gente chama de revisão bibliográfica, né? Num segundo, eu fui buscar nas políticas trazidas pelos organismos internacionais o que eles apontam de formação para a juventude.
né, experiências de pacificação e juvenicídio. Né, qual é o conteúdo do que o Banco Mundial indica, principalmente o empreendedorismo, né, do que eles indicam para a formação da juventude e como é que isso se desdobra no território estudado. Né? O terceiro capítulo, quando a cidade é a mediação entre juvenicídios e espaços de esperança. Quando a cidade ela é um viés também de potenciar, de trazer potência a determinados fenômenos, né? Quando ela constitui o aprofundamento do fenômeno de jovens sem escola, sem trabalho, ou quando ela pode ser uma alternativa a isso, ou quando ela pode trazer potência a movimentos que são contrários ao movimento do capital, né? Do desenvolvimento do capital. E o último capítulo, então, é a fala dos jovens, jovens de carne e osso. Eu gostei muito desse título, particularmente. Gente de carne e osso. Não é só gente pensada, filosofada, é o que eles dizem sobre o empreendedorismo. Alguns jovens ali falavam que tentaram empreender, fizeram barraquinha de empada para vender lá dentro do Salgueiro. É óbvio que não durou um mês nem 2 meses. Então, para eles, empreendedorismo é uma coisa que não existe, né? E tantas outras experiências que esses 30 jovens entrevistados apresentaram ao longo das entrevistas feitas, né? Essa estrutura da tese. E assim, a introdução apresenta a caminhada como profissional e militante, os jovens sem escola, os jovens sem trabalho e os jovens da cidade. As duas ordens de questões que eu trato, que é a reestruturação produtiva e o aprofundamento da desigualdade social. E a terceira ordem, que é o espaço. Né? Como é que eles vão... Aí as periferias, né? A periferia do Rio é uma coisa, a periferia de São Gonçalo é outra. Aí, um pouco do que é o fenômeno dos jovens sem escola e sem trabalho. Né? O Brasil é um dos maiores. Né? Pode passar, Adélia, por favor. Os objetivos gerais e específicos, né, constituem uma contribuição da pesquisa para o campo de políticas públicas e analisar as experiências de juvenicídio e de esperança pelas vozes dos jovens de São Gonçalo. E a hipótese é que a condição de jovens, fora, a gente tem que ter sempre uma hipótese, né? Tem um fenômeno, a gente tem que partir de alguma ideia de por que esse fenômeno acontece. Você vai fazer a pesquisa e, a partir disso, vai ver se a sua hipótese foi confirmada ou não. Então, a hipótese é que a condição de jovem fora da escola e o grau da dificuldade de se inserirem no mercado formal ou informal estão circunstanciadas pela produção social do espaço de São Gonçalo. E aí, nesse processo de produção social do espaço, as políticas para educação e trabalho, emanadas pelos organismos internacionais, repercutem na conformação da juventude com a vida provisória em suspenso, de forma desigual, e compõem a face do juvenicídio na cidade. Pode passar, Diego. E aí, o percurso teórico-metodológico, eu termino aqui, nas conclusões lá, eu acabo revisitando a hipótese e considerando que a cidade realmente, a produção do espaço social e político da cidade, ela é constituinte do fenômeno, do grau do fenômeno de jovens sem escola e sem trabalho na cidade. Mas o percurso teórico-metodológico foi todo ele estruturado em cima do materialismo histórico dialético. O que é isso? Né? Na verdade, é a apreensão da vida, uma leitura da vida, a forma como você entende a vida e das atividades humanas no tempo. Então, você vai analisar a vida, analisar a matéria no seu percurso histórico no tempo, né? Pegando conceitos que norteiam a totalidade, que nada é isolado na nossa sociedade, que tudo que nós vivenciamos no mundo atual é também produto de um sistema capitalista, né? Isso são relações humanas. O capitalismo são relações humanas, né? A contradição, que tudo que a gente vive também tem o seu contraditório, nada é dado, mesmo que por mais que se tenha uma hegemonia hoje do capital, ela constrói contradições. Experiência, para mim foi o conceito-chave também trazido de Thompson, que o ser humano, que é a chave de toda a leitura do mundo, a sua experiência de vida, é o que faz, é o que o move, né, a sua ação no tempo e no espaço. E o juvenicídio, que são essas ações coordenadas
que acabam por exterminar boa parte da juventude trabalhadora, né? E as categorias analíticas, experiência de trabalho, foi com as quais eu analisei as entrevistas, tá? Com as outras, eu fui procurando o recorte do objeto. Quando cheguei a ele, vi que as entrevistas... Alô, alô, voltou aqui. Com essas categorias, analisar as entrevistas, experiência de trabalho, experiência de escolarização, de religiosidade, porque a Cachaponte, São Gonçalo, é conhecida como uma das cidades mais religiosas do mundo, né? Evangélica, né? Experiências de território, experiências de política, experiências de negação de direitos sociais. Porque muitas vezes a gente vê que fala, para terminar mesmo, principalmente das jovens e adolescentes grávidas, que elas saíram da escola porque tiveram filho. O problema é que elas não saíram da escola porque tiveram filho. Elas saíram da escola porque não tem com quem deixar os filhos. E aí entra diretamente na discussão de que não tem creche, de que não tem... E aí a sociedade acaba trazendo para elas uma culpa, como se é culpada por ter tido filho pequeno, não sei o que e tal. Então, traz para a própria pessoa que já está sofrendo né, a culpa. Então, assim, muitas delas começavam dizendo que saíram da escola porque ficaram grávidas, mas ao longo da entrevista iam dizendo que, na verdade, não tinham com quem deixar a criança, porque se tivesse, teriam voltado para a escola, ou não teriam saído da escola. Então, a gente precisa olhar de outra forma, analisar de outra forma essa situação dos jovens fora da escola e ver, no âmbito da educação, óbvio que a educação não vai resolver o mundo, mas como é que ela se insere também em propostas, em proposições, que a gente consiga dar conta desse mundo tão difícil que a gente está vivendo agora. Então, para terminar mesmo, 10 segundos, é dizer, estudem, pesquisem o que a gente vive na escola, o que a gente vivencia como professor da escola básica, como cuidador da escola básica, a gente tem cuidadores inscritos também, porque é aí a chave para a construção de políticas públicas com pé na realidade para que a gente possa movimentar. Obrigada, pessoal. Então, boa noite a todas e todos. Eu queria, antes de mais nada, né, agradecer o convite, tendo em vista que, bom, deixa eu tentar seguir aqui a linha aqui. Eu quero agradecer esse convite e entendi o convite que me foi feito com dois motivos, né? Eu fui convidada para estar aqui hoje conversando com vocês, né? Tanto vocês que estão aqui quanto o pessoal que está aí em casa também. Boa noite a todos que estão aí online. Eu fui convidada, acredito eu, tanto pelo tema das monografias, né, dos trabalhos acadêmicos que eu desenvolvi, mas também porque, num determinado período da minha trajetória profissional, eu saí da rede estadual, saí da base sindical do CEP e fui trabalhar no Colégio Pedro II, né? Fiz concurso para lá e fui. E aí, na minha fala, eu pretendo até destacar algumas diferenças, ou o que eu penso que seja diferente das redes, porque eu acho que, obviamente, tem diferenças que podem servir também de aspecto para a nossa reflexão, para as políticas até do próprio sindicato, né, para todos que estão estudando e que estão escutando, né, participando aqui hoje, e que podem até servir também como ponto de pesquisa, reflexão, de estudo, né? Essas diferenças que há entre as redes, né, as condições de trabalho do professor, né, do profissional da educação aí pelo Brasil inteiro. Bom, então, eu quero destacar esse lugar de onde eu estou falando, né? Como mulher, como professora aposentada, que eu já sou, lá me aposentei pelo Colégio Pedro II, já estou aposentada há
6 anos, 7 anos. E também quero destacar que é professora aposentada, sim, mas principalmente, aí eu quero marcar esse lugar, uma professora que sempre trabalhou durante 32 anos com as séries iniciais, com o Fundamental 1, né? Hoje se chama Fundamental 1. Quando eu comecei era até primária a gente falava, né? Professora primária e tal. Então, eu vou chamar a atenção para isso. Por quê? Porque aí eu já entrando aí nas questões que me foram apresentadas, do porquê pesquisar, o que pesquisar, como pesquisar, esse foi uma questão importante para mim num determinado momento. Porque, como disse a Bia, né, e aqui a Marta, inclusive, agradeço as palavras carinhosas aí de vocês, né, quando me apresentaram, eu passei por esses processos de formação que a Bia destacou, de cursos, né, cursos que o próprio núcleo do CEP São Gonçalo também promovia alguns cursos ali dentro do município, e eu era da diretoria ali, e a gente sempre tinha um pouco essa preocupação. Essa preocupação já é um ponto de questionamento, de pesquisa, que pode dar um bom caldo. Né? Eu vim aqui trazer questões. Eu vou começar a lançar questões. Não tem resposta para nada, mas vou lançando questões aí para quem está ouvindo. De repente, alguma questão bate aí na cabeça da pessoa. Eu posso começar a pensar nessa questão, né? Quem sabe? Então, eu passei por esses processos de formação, né? E comecei a trabalhar na rede estadual logo em 1985. Participei daquela greve de 1986, lá com as assembleias do Maracanãzinho, que realmente eram impactantes, era uma coisa assim, né? Nossa, a gente descreve isso, Lourdes, e eu vou falar disso, né, na nossa monografia do curso de pós-graduação, Lato Sensu, a gente descreve um pouco essas assembleias na nossa monografia, mas antes eu quero falar isso, que é o seguinte, eu me formei, era no curso de ensino médio, né, o chamado curso normal, né, e fiz logo o concurso, passei, entrei, né, na época, isso era assim, funcionava, ainda não se exigia a graduação, né, isso também é outro ponto de destaque, como é que foi mudando e o que isso vai acarretando, né, no perfil do professor, se isso traz alguma diferença ou não, mas é um ponto de pesquisa também, né? E aí eu entrei para a UF, fiz a graduação na UF em pedagogia, aí logo depois engatei no curso de pós-graduação, né, de especialização, que foi esse que a Marta e a Bia citaram, que era lá na UF, um convênio do CEP com a UF, com a Faculdade de Educação da UF. E aí, eu também me inseri nesse curso, fazendo a especialização, chamada curso de especialização, né, a pós-graduação Lato Sensu. Que a Bia falou pouco dele, então eu vou me estender só um pouquinho, espero não me estender demais aí no meu tempo, mas esse curso, eu fui da segunda turma, mas eu acho que a gente tem que falar, chamar a atenção da primeira turma, né? Que eu acho que eu fui fazer esse curso muito pelo que aconteceu na primeira turma. A primeira turma, eu não sei de ouvir falar, sei porque estava lá quando elas defenderam a monografia lá naquela sala cheia de professores, tal, e essa primeira turma, como era um número grande de pessoas com diferentes perfis, uns que já estavam se aposentando, outros que eram mais novos, outros que tinham várias experiências de vida, de profissão e de trabalhar em diversos municípios. Então, tinha provavelmente, assim, uma dificuldade, uma especificidade grande
e que, para garantir que todos concluíssem esse curso, essa pós, a monografia foi coletiva, foi escrita por 12 pessoas, a 24 mãos. E isso foi eu acho que foi uma experiência muito importante, que infelizmente não, né, muitas coisas que acontecem às vezes nesse mundo acadêmico acabam sendo meio que cortadas ou ceifadas ou não vão adiante por um monte de questões, de regrinhas, enfim. Mas eu acho que seria uma coisa muito importante, né? Porque se a gente consegue sair um pouco dessa coisa muito individual que é produzir, né, um conhecimento, escrever uma dissertação, uma tese, uma coisa que é muito difícil e que gera todo uma celeuma de emoções em nós, nos outros, expectativas, cobranças e tudo mais, né, que às vezes é duríssimo vivenciá-las, mas se a gente conseguisse fazer a coisa mais coletiva e menos individual, menos solitária, seria muito importante. Então, quando eu fui para a segunda turma, a Marta também estava lá, nós, de São Gonçalo, éramos 4. Era eu, a Lourdes, que está aqui, a Lourdes de Itaboraí, e o Josué, que já faleceu, que inclusive a gente sente saudades, né? E a Ana Maria, que é professora lá, não sei se já se aposentou, já está aposentada também, óbvio, pela idade que nós tínhamos, éramos da mesma idade, imaginei que ela já estava aposentada. Então, beijão para ela também. E aí, nós 4 resolvemos fazer também. Não, nós vamos fazer uma monografia, não vai ser individual, não. Nós vamos fazer uma monografia a 8 mãos. E para nós 4, era muito, assim, concreto na nossa cabeça que o tema, né, o objeto de pesquisa seria a história do CEP, a trajetória do sindicato, desde a sua fundação até a abertura dos quadros aos funcionários, na época, né, chama funcionários administrativos, né, enfim. Então, era da CEP, né, que é a Sociedade Estadual dos Professores, que foi ali a entidade original, sim, até ao CEP, escrito com CEPE, CEPS, Centro Estadual dos Profissionais da Educação, que antes era Centro Estadual de Professores. Aí, enfim. E nós fomos lá atrás desse material, que eu acho que na época era na Senador Dantas, isso, buscar esse material, livros de atas, era na Rio Branco? Ah, tá. E nós fomos lá buscar esse material todo e fazer esse trabalho exaustivo, garimpando, lendo, atas de congressos, enfim. E está tudo lá nesse trabalho, que foi publicado nos cadernos do CEP, Série Acadêmica, que também foi outra iniciativa importante do CEP ali na década de 90, né, 95, talvez 97, que o CEP também publicou. Era uma revista com trabalhos acadêmicos também, que eu acho que teria que ser resgatado. Bom, mas aí eu emprestei a minha, não me devolveram, eu não tenho mais essa revista. Não tem. Então arruma lá para mim. E aí o que acontece? Nesse meio tempo do curso de pós, eu estava lá na pós, que aconteceu o concurso para o Pedro II, eu fui para o Pedro II. E quando eu fui começar o mestrado, eu já estava no Pedro II. Eu era aquela, né, a professora nova, na instituição, né, que eu não conhecia e tal, e que tinha também lá as suas tradições, as suas convenções e tal, e eu nova, chegando numa realidade aqui da rede estadual, militante, bababá, chegando lá, enfim, e queria
fazer já o mestrado, que eu já estava terminando a pós, lato sensu, queria fazer o estrito sensu, me inscrevi e tal, eu quero e tal. Eu tenho que conciliar o horário e tal, e eu tenho direito a afastamento para estudos e blá, blá, blá. E aí a pessoa começa a olhar assim, mas você já chegou agora, já está querendo sentar na janelinha e tal, e você, professora, que ela era professora do primeiro segmento, era chamado primeiro segmento do ensino fundamental, primeira quarta, né? Então, aí olhavam assim, né? Ah, professora primária, né? Eles não falavam assim, né? Mas batia em mim, era assim, essa professora aí querendo estudar, fazer mestrado e tal, e tal. E aí você ia tentando, né? Dizer por quê, bababá, bababá. Ah, eu entendo que isso, logicamente, vai melhorar a sua prática docente, né? Em sala de aula, mas meu tema não tem nada a ver, não estou pesquisando letramento, alfabetização, nada disso não, metodologia de nada não. E então foi difícil, foi até, em certos pontos, sofrido. Eu acho que até eu tive que realmente forçar até, às vezes, alguma barra, mas eu acho que a partir dali, outras pessoas também foram percebendo isso e foi forçando a própria instituição, ao Colégio Pedro II, a repensar a sua política de formação, né, de dar, porque assim, a gente via que algumas pessoas tinham direito ao afastamento para estudo, mas não era ninguém do primeiro segmento, né? Era um negócio meio escondidinho, era um privilégio para um, para outro, sei que. E aí a coisa começou a ficar mais escancarada, foi se escancarando e tal. Logo depois também, e aí eu gostaria de chamar a atenção para isso, a coisa foi se ampliando a nível nacional também, porque aí também o Colégio Pio II se foi equiparado aos institutos federais. Então, toda uma política de reorganização da rede federal, acho que isso já foi até não sei se foi já no governo Lula, se foi no Fernando Henrique ainda, eu agora já não sei, mas foi reestruturando a rede, e aí o Pedro II foi então, então nós somos equiparados, temos que ter o mesmo direito, bababá e tal, e aí a coisa foi se ampliando, e o plano de carreira, que também a custa de greves e tal, que nós... A realidade é diferente, mas acaba sendo a mesma. A gente tem que arrancar as coisas à força, né? Custa de greve, de negociação. O plano de carreira que a gente conquistou lá valorizava muito a formação acadêmica. O percentual, vamos, né, falar mais claramente, o percentual entre os níveis é muito significativo. E isso fez com que os professores, independente do departamento que era, se era do primeiro segmento ou não, também fossem cada vez mais procurando, né? E eu acho que essa barreira aí do professor das séries iniciais, se ele precisa pesquisar, se ele pode pesquisar ou não, acho que isso foi se rompendo. Mas eu acho que essa pode ser uma questão ainda para muitos, só para concluir, só mais um minutinho ou dois, só para concluir, porque eu acho que talvez muitas pessoas que estejam nos escutando, principalmente aí das redes aí mais dos núcleos mais do interior do estado, talvez essa coisa ainda tenha, mas sou uma professora aqui das séries iniciais, eu sei, ou como a disse a Bia, já estou aqui em final de carreira e tal, não vale mais a pena. Não, eu acho que assim, qualquer momento é momento quando você está disposto a realmente a refletir sobre a realidade, seja a realidade que você vivenciou, como a Bia falou, foi 20 anos que ela ficou elaborando essas questões que ela trabalhou no doutorado, né? Às vezes, é o contrário, às vezes você já no início da carreira, você já tem questões e tal, e você, ótimo, você vai fazer o seu mestrado, seu doutorado, logo no início da carreira e vai ter
vamos dizer, o ônus e o bônus disso de fazer logo no início da carreira, porque eu acho que tem dificuldade, mas também tem benefício de você fazer logo. Mas você também fazer no final, é isso, pode ser assim, tipo um coroamento mesmo da sua experiência. Depois de tantos anos que eu trabalhei e tal, eu vou deixar aqui a minha contribuição. Eu vou estudar todos esses 20, 30 anos que eu trabalhei e vou organizar tudo num trabalho e deixar como contribuição, né? O conhecimento que eu construí ao longo. Eu acho que são coisas importantes, né? Que eu acho que eu deixo aqui essa coisa, né? É importante, apesar de ter dito que eu tive dificuldades, que tive que, às vezes, botar os pés pelas mãos aí para fazer as coisas, né? Porque como mulher, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu também engravidei, foi assim meio tal, inesperado, então era mestrado, era filho, era isso, enfim, as dificuldades que a gente tem, a gente vai passar por tudo isso. Às vezes você não consegue fazer um trabalho tão organizadinho, tão estruturadinho como a academia gostaria que fosse. Eu acho até que a minha dissertação de mestrado, que aí pesquisou a organização docente de uma das entidades mais antigas ainda, que também se fundiu com a CEP, né, com o CEP lá, que é a União de Professores do Rio de Janeiro. Ela começou como União de Professores Primários do Distrito Federal, porque o Rio de Janeiro ainda era Distrito Federal. Ela de 1948, eu peguei de 1948 até 1979. E esse trabalho, se vocês forem procurar lá, vocês vão encontrar lá nas bibliotecas, até em versões digitais também. Se vocês forem ler, vocês vão ver que ele é cheio de lacunas, porque eu tive muitas, essas dificuldades que eu estou falando e muitas outras, para estruturar esse trabalho, para fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, né? Como eu falei. Filho pequeno, na escola, o pessoal olhando para mim, que eu estou querendo trabalhar menos para estudar mais, esse tipo de coisa. E, né, a própria academia fazendo as suas exigências de tempo, de produção, de produtividade e tal. Então, eu digo, não ficou legal, não. Eu mesmo, no dia que eu defendi a dissertação, eu sabia que não estava legal, mas foi o que foi possível. E que eu, hoje, olhando para trás, assim, hoje eu continuo percebendo que ela tem lacunas, mas que bom que pelo menos eu consegui fazer com aquelas lacunas e que outra pessoa, se quiser, vai poder partir dali e preencher as lacunas ou não, ou encontrar outros caminhos a partir daquilo ali, procurar outras que não, ela quis ir por esse caminho, mas se eu pegar isso aqui que ela falou e levar para outro, né, dar uma outra direção de pesquisa, levantar outras questões dentro disso. Enfim, é um mundo, quando você começa a pensar nessas coisas, a elaborar, a tentar elaborar assim, o seu foco de pesquisa, é um mundo que se abre. Aí a gente tem que ter cuidado de não abrir muito, né? A dificuldade depois. Primeiro você tem que abrir realmente, né? Depois você fecha e tal. E aí, assim, só para encerrar, queria aqui, acho que já citei o Josué, mas queria também dizer que, como eu ontem tive que abrir aquele armário para achar as coisas mais antigas e tal, então eu encontrei coisas não só do Josué, não, mas encontrei do Eusébio também, certificados assinados pelo Eusébio. Encontrei coisas do Jorge Najar, que foi o nosso orientador, que também já faleceu. Então, eu queria também deixar aqui um agradecimento a essas pessoas que já não estão aqui, mas que certamente contribuíram muito. E agradecer também a Lourdes, que está aqui, a tantos outros que foram construindo, né? A Carmen, a Cláudia, que a gente estudava junto, marcava para estudar, para fazer a prova do mestrado lá na sede do CEP de São Gonçalo, lá na salinha, lá em cima da papelaria, era aquela lá no quinto andar, isso, e tal. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter uma rede de apoio, tentar, né, fortalecer essa rede de apoio e partir mesmo para pesquisar e tal, porque a gente não se arrepende, contudo, e, né, então é isso. E se depois eu tiver a oportunidade de falar de outras coisas, desculpe ter me alongado, tá? Mas eu sou sempre assim, eu sempre extrapolo o tempo.
Desculpe, mas muito obrigada. Obrigada, Tereza. Nós vamos agora ouvir o Marcel, nosso coordenador geral. Hoje ele está aqui para apresentar a produção acadêmica dele, né? Boa noite, gente. Como a Marta já me apresentou e a Bia também, eu sou da coordenação do CEP, da direção, compartilhei com as companheiras essa tarefa hoje, mas também sou cria lá da FFP, da UERJ de São Gonçalo, com bastante orgulho daquele território, do que ele produz para a cidade de São Gonçalo e para o estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Lembro que tinha professores da universidade na época que falavam o quanto que a FFP era importante para garantir o ensino público no estado do Rio de Janeiro, da quantidade de professores e professoras que se formavam lá e que entravam na rede pública, tanto municipal quanto estadual, né? Com índices de aprovações altíssimos e em todo o desincentivo que é hoje a profissão de ser professor, de trabalhar na escola pública, estar ali naquele território resistindo, formando professores, é uma contribuição sem tamanho para a sociedade como um todo. Então, acho que é bem importante essa iniciativa da gente estar fazendo esse grupo de estudos militantes. E é engraçado, né, que estava pensando sobre a intervenção e aí hoje, compartilhando essa tarefa na direção do CEP, muitas vezes a gente socorre a categoria em vários processos necessários para garantir direitos relativos à sua formação. Por exemplo, uma companheira sindicalizada, logo no início dessa gestão, procurou o CEP porque ela tinha uma bolsa de estudos paga pela Prefeitura do Rio para fazer uma pesquisa vinculada à Prefeitura do Rio em escolas da Prefeitura, e por ela ter trocado uma matrícula de cargo de matrícula, ela perdeu a bolsa. E isso provavelmente iria inviabilizar os estudos dela, porque ela estava, né, com 40 horas no Rio e para ela continuar pesquisando, ela precisava daquele incentivo e ela perdeu esse direito. Né? Muitos professores que se formam e não têm o seu diploma reconhecido porque não é na área da educação ou na área afim, que a prefeitura não quer pagar por aquilo. Ou até aqueles que são reconhecidos na área afim e que não conseguem enquadrar porque o plano de carreira, diferente do Pedro II, não valoriza a formação em relação ao cargo. E são brigas nossas com os governos que os planos de carreira sejam voltados para valorizar um pouco do que é o conhecimento e do que é a pesquisa que cada profissional de educação se dedicou e que, com certeza, aquilo tem muita diferença na sua atuação profissional. Eu falo de profissionais de educação até porque não são só os professores que se formam. Se a gente for ver a maioria dos cargos de nível médio, vários deles já têm nível superior, alguns pós, né, graduação e até mestrado. E as prefeituras, o Estado não querem valorizar essa formação que os trabalhadores da educação têm em conta acúmulo, né? E muitas vezes também a gente, enquanto estudante da FFP, lá em São Gonçalo, a gente se batia lá com os professores até do curso, com as direções acadêmicas lá, porque impunham realidades que eram totalmente alheias a quem já estava trabalhando. Muitas vezes os colegas já estavam nas redes e falavam, caraca, mas não está dando, né? Não tem bolsa, então eu não tenho condições de largar meu emprego, eu não tenho condições de pedir uma licença sem vencimento, né? E as licenças pagas são uma raridade, né? Estava, inclusive, com um colega da rede municipal que ele conseguiu uma licença para estudos, que todo mundo, cara, como é que você fez isso? Tu é militante, conseguiu? Como é que a secretaria te permitiu? Mas não, ele de fato entrou com o processo tudo direitinho e garantiu esse direito, que é uma raridade. Conseguir se ausentar da profissão para conseguir se formar, né? Inclusive hoje, curioso, né? Tinha uma professora aqui que estava tentando de todas as formas negociar com a direção, com a CRE, formas dela não ganhar falta por estudo. Ela, não, eu recompenso, eu faço qualquer coisa. Eu só não quero ser demitida por eu estar estudando, né? Ela está tentando aí se formar. Mas, enfim, são os dilemas em que a gente
entende como muito necessários a pesquisa para qualificar nossa prática também. E acho que essa pesquisa ela não parte de um lugar neutro. Até estava também revisitando um pouco da minha dissertação de mestrado para hoje. E lá na introdução, eu acho que eu queria ler aqui o finalzinho, que eu coloco assim: o presente trabalho incorpora a reflexão sobre qual é o papel da pesquisa e produção acadêmica no mundo concreto, entendendo que a busca pelo conhecimento sobre o mundo deve vir acompanhado pelo empenho em transformá-lo. Partimos da formulação que compreende não ser possível que a produção acadêmica seja neutra às tensões sociais e de classe que perpassam a vida cotidiana e, consequentemente, a própria pesquisa. Então, quando a gente vai elaborar hipóteses, quando a gente vai escolher objeto, quando a gente vai fazer qualquer recorte sobre o que a gente pretende pesquisar, nós não somos sujeitos neutros, né? Não somos sujeitos que não estão interagindo com o mundo de algum lugar, né? Então, acho que isso é fundamental marcar, né? De que essa nossa posição no mundo, nossa posição de classe também interfere no que a gente pesquisa, no que a gente vai refletir ali no mundo acadêmico. A pesquisa que eu desenvolvi lá no mestrado da FFP, ela era sobre o controle social no Brasil recente, pensando as várias formas do controle social, desde a prisão, né, em si, que é um mecanismo de controle social, até outros mecanismos de controle, como o controle do território. Né? É um debate que eu fui desenvolvendo ao longo da tese, da pesquisa também, que não bastava só pensar, como alguns autores fizeram, a principal referência na pesquisa sobre prisões é o Vacuum, lá nos Estados Unidos, pensando a relação da explosão do sistema carcerário lá, que não bastava a gente pensar só em termos de números, de como é que era o aumento das prisões das pessoas encarceradas no Brasil, né? E que isso tem um paralelo quantitativo simples de você chegar, né? Você vê que na década de 2000, o quantitativo de pessoas presas no Brasil quintuplica, né? Passa de 200 para quase 1 milhão de pessoas encarceradas em uma década. E isso é uma parte do controle social. Para além do controle pela prisão, o controle sobre os territórios, eles se tornam prisões a céu aberto. Então, a pesquisa delimitou ali um período de 2000 até 2012, 2013, mais ou menos, onde estava se gestando um modelo de segurança pública que prezava lá pela UPP, pela Polícia de Proximidade, por um controle ostensivo do Estado sobre alguns territórios, pensando, óbvio, né, o que vinha pela frente de tornar essas regiões acessíveis ao capital. Então, não eram qualquer territórios que eram escolhidos, eram os territórios escolhidos a dedo, inclusive pelo grande capital, pelos investimentos que se pretendia fazer na cidade, no estado do Rio de Janeiro, como uma fase de prisão a céu aberto, né, pela UPP, pelas ações policiais cotidianas naqueles territórios, mas também, né, do que era um fenômeno ainda embrionário, já existente, mas embrionário, do controle das milícias sobre o território, que não parte nem do controle do Estado, né, e nem mais só pelo controle do tráfico de drogas em si. Então, por óbvio, né, pensando essa relação do controle social, a gente também vai debater o papel que a guerra às drogas desempenha nesse controle social, tanto na perspectiva do encarceramento, e aí tem um mecanismo que faz com que esse quantitativo de pessoas presas aumente, né, exponencialmente no Brasil, que a política de guerra às drogas, e aí a maioria das pessoas encarceradas no Brasil, naquele momento, né, eu não atualizei a pesquisa para hoje, mas na época, era por questões de roubo, furto em primeira, né, maior ocorrência, mas logo abaixo, bem perto, era o motivo de tráfico de drogas
como um dos fatores do encarceramento. E ele tem um duplo movimento, tanto para prender quanto para legitimar o controle sobre o território armado. Então, toda vez que tem operação policial, toda vez que tem chacina em comunidade, o que é justificado para aquele controle estar sendo feito naquele território é o combate ao tráfico de drogas. Então, ele servia aí para as duas formas de hipertrofia do Estado penal, do controle social. E aí eu fui também beber, como a Eliana já colocou ali na fonte do Foucault, mas fui também fazer um debate teórico de que o Foucault falava muito sobre o controle do corpo dos indivíduos, mas não conseguia, eu acho que faltava um pedacinho a mais ali, classificar que esse indivíduo, esse corpo, não é um corpo qualquer, né? Esse corpo ele tem CEP, tem cor, tem gênero, né? Para o sistema carcerário, em sua maioria, são homens, né? E se você for pegar, inclusive, o encarceramento sem a escolaridade, né? E se você for pegar o encarceramento feminino aí, então, o motivo de encarceramento é, na sua grande maioria, a questão do tráfico de drogas, né? E aí acho que é isso, assim, tentando pensar um pouco de como essas várias questões estão colocadas que me motivaram a pesquisar, a querer estar na academia pensando, né? Pensando a partir desse lugar do Rio de Janeiro, que é um estado símbolo para o Brasil todo nesse debate, né, da segurança pública, dos direitos humanos, do controle social bem hipertrofiado. E aí eu fui também fazer um debate na academia, que é um debate difícil, porque ele fica num não lugar. Qual é o lugar da pesquisa sobre a história recente? Muitos colegas da história falaram, isso aí que você está fazendo não é história, você está fazendo a sociologia, porque você não está falando do passado. Se você fala de 1970 em diante, se você está falando aí, né, já do período pós-Guerra Fria, aí, né, no período da Guerra Fria, então você não está fazendo história. A história só tem que cuidar do que já acabou, preferencialmente de quem já morreu. Se o historiador vai falar de quem está vivo, ele vai aí correr um grande risco, porque ele está pesquisando sobre algo que ainda está acontecendo. E talvez seja efêmero demais, talvez ainda seja papel dos jornalistas ou dos sociólogos pensar sobre esse tema. E outros falavam assim, mas você está falando sobre a formação das favelas, sobre as operações policiais nos territórios, você está bebendo na geografia, você tem que estar em outro departamento também. Fala, não, né? Fui muito feliz de estudar na FFP, porque o mestrado que eu fiz foi em História Social do Território, então juntava tudo isso, né? História da sociedade, de alguma maneira, num território específico. Localizado aí na minha pesquisa, eu escolhi o Rio de Janeiro, pensando em números gerais, na política de segurança pública, de maneira ampla, né, no Brasil, pensando o que foi a transição da ditadura para o regime democrático, e aí tem alguns autores que vão, inclusive, dizer isso, né, que a forma de atuação das polícias ela não desaparece, né? Aquele modus operandi da ditadura, da tortura, do constrangimento, do poder exacerbado, ele não desaparece da sociedade brasileira, mas ele se transfere para os territórios favelados e periféricos, como onde ainda é legítimo praticar o que a ditadura fazia contra todos os que pensavam contrário. Então, hoje, se a gente tem uma operação ocorrendo na Maré, já está justificado que ali, o que acontecia na ditadura, a Polícia Militar continua fazendo. Então, tem um histórico aí de atuação, né, do que é a formação da polícia e do Estado brasileiro, que permanece na lógica daquele território. E se a gente for pensar também em termos de orçamento para a segurança pública, a gente aqui no CEP, inclusive, faz muito esse debate, né? Se for pegar o que é o investimento em educação, do que é o investimento em segurança, do que é
o investimento e os reajustes salariais das polícias militares, que é o reajuste salarial dos professores e profissionais de educação. Se for pegar o que foi o Estado brasileiro, da onde eu parei a pesquisa, né, em 2013, para hoje, de 10 anos para cá, essa pesquisa estaria muito mais rica, porque ela iria ver que aquele início ali do Estado se hipertrofiar na questão da segurança pública só aumentou, né? Tem um debate teórico sobre se o neoliberalismo é um Estado mínimo ou não, e tem uma formulação desses pesquisadores da área do direito penal e tal, que eles falam que justamente é um corpo centauro, né? É um Estado que é mínimo em questões sociais, mas para isso ele precisa ser máximo em questões penais e de controle social. Então, ele precisa justamente disso, né? Numa sociedade em que o trabalho vai cada vez mais deixando de ser tão relevante, ou que a gente pode abrir mão daquela pessoa sair do banco escolar, ele não precisa mais necessariamente estar na escola, e a gente vê hoje a política de educação claramente para desescolarizar, né, incentivar os jovens a estar na escola. De alguma maneira, o Estado ele também precisa, a partir do momento em que os trabalhos se tornam cada vez mais precários, a escola também não cumpre mais a função que podia cumprir lá atrás, ele precisa dar conta desse contingente da população, e a resposta vai ser tanto o aprisionamento quanto esse controle social do território de alguma maneira, pela milícia, pelo tráfico, pela UPP e por outros tantos mecanismos que ali atuam. Então, o Estado ele é máximo, ele vai cada vez mais se fortalecendo no investimento aí para a segurança pública em de várias formas, né? E aí eu acho que tem uma coisa que atualmente eu acho que assim, né? A gente inclusive está estimulando que as pessoas façam uma coisa e outra, né? Sejam militantes, sejam pesquisadores, mas é bem difícil você conseguir garantir, por exemplo, estar na direção de um sindicato, por exemplo, e estar fazendo pesquisa. Louvo muito a Bia que conseguiu estar compartilhando um pouco das tarefas, né? Acompanhando como pode um pé aqui e outro lá. São poucos os que conseguem dar conta disso. Mas se um dia eu voltasse para a academia, talvez a pergunta que mais hoje me estimula a pensar de forma acadêmica seria que impacto que tem para as escolas a política de militarização, né? Se lá atrás já apontava um pouco para isso, da criação no processo embrionário das milícias, da UPP, hoje, militando no sindicato, vendo como é que está a política de segurança pública no Estado, acompanhando a realidade de quem é profissional de educação na ponta, sofrendo com essas políticas no dia a dia. Fizemos um ato sexta-feira denunciando a abertura de escolas de forma forçada pela Secretaria de Educação, quando os profissionais e até as direções mais amigas, né, do rei queriam fechar a escola, e a CMA falou, não, vai abrir. E aí foi todo mundo para a porta da prefeitura e falou, não é assim, né? A gente está com risco da nossa vida, dos nossos alunos, a gente não quer mais uma camisa suja de sangue, né? De mais um aluno nosso assassinado. E a prefeitura não abriu na segunda porque encontraram drogas dentro de uma escola, depois encontraram dinheiro dentro de uma escola, depois pode até encontrar, ainda que eles estão farejando fuzis. Na terça voltou a abrir, e hoje, mais uma vez, os profissionais estavam lá falando sobre isso, né? A gente não quer trabalhar num território que está na porta do caveirão. Isso é cotidiano. São vários e vários os chamados. São 250 tiroteios só esse ano na cidade do Rio de Janeiro. A gente não tem nem 250 dias ainda, é mais de um tiroteio por dia. E são os profissionais de educação que estão ali afetados também, sem o seu direito básico de conseguir ensinar e conseguir chegar ao trabalho, e sem aqueles alunos ali. E o reflexo que isso tem, né? Não precisa ser nenhum gênio, não precisa tá aí pensando hipótese mirabolante nenhuma para saber que isso tem um resultado também na formação desses estudantes. Está aí o IDEB, que não nos deixa mentir, de como é que é o resultado em territórios de área de risco, de maiores conflitos,
tá lá todas as estatísticas do como que isso influencia diretamente também no processo educativo. Então, acho que essa é uma provocação, que se eu fosse atualizar um pouco do que eu tinha pesquisado, eu iria por esse caminho. Mas eu acho que tem aí uma série de inquietações do mundo que a gente precisa também encher a academia com essas pesquisas. Basta de pesquisas neutras, pesquisas que não servem e não instrumentalizam a nossa classe. A gente precisa que a academia seja também ocupada por quem pensa que aquela produção de conhecimento pode servir ao povo de alguma maneira e não ficar guardada num canto da biblioteca esquecida só para que a gente garanta um pouquinho a mais no nosso salário. É óbvio que é importante garantir, sim, que a gente tenha reconhecido a nossa qualificação pelo nosso salário, mas é fundamental também que essas pesquisas sirvam de motor para a transformação do mundo de alguma maneira. Era isso. Pessoal, então a gente vai ouvir agora a Glácia, depois nós vamos abrir para as perguntas, ok? Dos presentes e dos que estão na plena internet. Ou intervenções, isso. Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer, né, a fala da companheira Bia, da Tereza, do Marcel, né, os três colegas aqui que hoje abriram o nosso grupo de pesquisa militante, CEP, FFP, UERJ, cada um mostrando um pouco do seu percurso acadêmico na pós-graduação estrito sensu. Mas eu queria, Bia, Marcel e Tereza, também fazer uma provocação a vocês, levando em conta os inscritos que a gente teve no grupo. Hoje, para o nosso curso, a gente teve inscritos que vão do ensino médio ao doutorado. E no cotidiano da escola, a gente sempre encontra colegas que, ao saberem que a gente tem feito a formação em pós-graduação em estrito sensu, nos perguntam em como fazer uma pesquisa, que é uma das provocações de hoje, né? O nosso folder de hoje está assim, ó, por que pesquisar, o que pesquisar e como pesquisar. Então, muitos dos nossos colegas, eles nos perguntam, né, às vezes no corredor, às vezes na sala de professores, o que eu vou pesquisar, como pesquisar, eu não sei por onde começar. Qual o pontapé inicial para começar uma pesquisa de mestrado e doutorado? Então, assim, para além do que vocês falaram hoje, cada um falou um pouco da sua pesquisa, eu queria que, se vocês pudessem, a gente tem tempo ainda, quem se sentisse mais à vontade, né? Não precisa ser os três falando também, quem quisesse falar um pouco a respeito disso, porque essa é uma pergunta que nos atravessa diariamente. Não sei se já aconteceu com vocês. Todos estão fazendo assim. Mas comigo acontece, né? Quase, como é que se pesquisa? O que eu vou fazer? E aí eu queria que quem tivesse à vontade pudesse falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, rapidinho, que a voz também já está acabando, juntar isso com uma outra coisa que não usei o tempo na minha fala para falar, mas dizer que, assim, o formato desse não é nenhum curso, grupo de pesquisa militante, quando foi lançado no Facebook, logo veio gente dizer, tá vendo? É um grupo de pesquisa militante, então já é uma pesquisa viciada, estou fora. E daí outros tantos comentários bastante esquisitos. Dizer que, sim, é sim um grupo de pesquisa militante que a gente está, a pretensão nossa aqui. Justamente por isso que o Marcel falou, muito bem colocado. Não tem como, no mundo conflagrado que a gente está vivendo, você ser neutro, neutro só detergente, né? Porque você, e aí entra o que pesquisar nesse mundo que você está vivendo. Primeiro, aquilo que te incomoda, aquilo que te traz incômodo no dia a dia da sua escola. Seja porque a escola foi cercada e não pode ter aula naquele dia porque está tendo tiroteio. Seja as relações internas da escola, que também ficam muito ruins quando não tem democracia, não tem direção eleita. Seja os alunos que evadem da escola. Tem tanta coisa acontecendo no universo de uma escola, de uma categoria, e coisas que nos incomodam. E que nos incomoda, a gente não tem respostas e, portanto, a gente precisa procurar respostas para isso. Então, acho que é isso, né? E na hora de procurar respostas para isso, gente, não tem como ser neutro. É impossível a neutralidade.
a não ser que seja uma política, uma pesquisa extremamente hipócrita. Dizer, não, tudo bem, mas o governo também tem razão em fazer isso, não é assim. Né? Então, para averiguar a fundo a realidade que está se vivenciando, você vai se colocar em algum lugar. E vai se colocar o quê? Em que lugar? Você é uma pessoa, uma parte que está sendo afetada também aí. Então, você já parte também como uma vítima de todo um processo que está bastante doentio na sociedade que a gente está vivendo. Então, não existe neutralidade. E o que a gente quer discutir aqui, justamente até os outros temas que estão elencados aqui nesse grupo, são justamente escolhendo os grandes temas que têm a ver com essas preocupações, né? A militarização das escolas, o avanço do autoritarismo e a perseguição aos professores, a questão de gênero e raça, classe, gênero e raça também, né? Que são grandes temáticas, né? Para que a gente possa estar discutindo. Então, acho que é isso. Tem que pesquisar, sim. E aí concordo com o Marcelo. Não necessariamente, até porque a gente está vivendo num período, já vou terminar, de uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo que você amplia as pós-graduações, né? Quando eu era novinha, fazer o mestrado, doutorado era quase que impensável, era meia dúzia de pessoas que conseguiam, e exclusivamente para ir para uma carreira acadêmica. Hoje você tem uma quantidade grande de mestrados e doutorados e pós-graduação, ao mesmo tempo que você amplia o acesso, você tira da maioria dos planos de carreira a progressão pela formação. Você impede que o professor da escola consiga a liberação para estudar e etc. e tal. Então, a gente está nesse momento que isso traz para o nosso, como sindicato também, representação, uma pauta a ser colocada, né, tanto no plano de carreira quanto na possibilidade de você ser liberado para estudar com como sendo uma pauta muito importante, porque a gente não pode esquecer, a gente está falando muito do professor, mas o funcionário administrativo, ele também tem o direito e também é necessário que ele se forme, que ele faça uma pós-graduação, mestrado e doutorado. Exatamente, muitos também são professores e no espaço escolar todos educam. Então, todos têm o direito de também se educar. É um processo contínuo, né? Então, a gente tem que discutir também essa política de formação do professor, do funcionário, não só com cursos que as SEMED, que as secretarias dão, mas também de seguir a formação acadêmica, né? Então, eu acho que é isso, é pesquisar aquilo que lhe incomoda no cotidiano da escola. Acrescentando, tentando acrescentar um pouco ao que a Bia já falou, né? Eu acho que, assim, qualquer tema que te incomode, que te incomode, que desperte a sua, né, sua curiosidade, mexa com alguma coisa com você e você se sinta compelido a aprofundar o estudo daquilo, é válido. Eu falei assim, que eu não quis pesquisar sobre metodologia, nem letramento, nem alfabetização e tal, porque não era isso que me mobilizava. Mas são temas altamente importantes também, né? E é válido estudar. Enfim, tem um monte de coisa, né? Estudar a organização dos trabalhadores da educação ao longo do tempo, num determinado lugar, num determinado período histórico. Ótimo, né? Quando ele estava falando, aqui o Marcel estava falando, né, que essa realidade que a gente vive nas escolas, que isso afeta o desempenho dos alunos, obviamente, e afeta também o dos professores. Como é que fica a saúde emocional, física dos professores que trabalham nessa escola? Também pode ser uma pesquisa. O que isso acarreta? Como é que isso se desenvolve ao longo do tempo? O que você desenvolve na sua prática ou na sua vida que vai trazer consequências mais à frente? Pode ser uma pesquisa. Entendeu? Então, tudo pode ser, né? Desde que você tenha aquela questão de querer olhar, né? Ver, se perguntar, ter curiosidade e tal. E aí eu queria acrescentar duas coisinhas. Saindo um pouco aí, assim, uma coisa que eu percebi, que eu vinha
percebendo ao longo do tempo, né? Sentia isso na UF, já que fiz graduação e pós-graduação lá, e venho percebendo hoje também, na UERJ, principalmente nessas duas, é que cada vez mais, assim, obviamente, na faculdade de educação, em determinados campos, cada vez mais o saber que é produzido pelos professores ali do chão da escola básica, dos militantes, cada vez mais isso é reconhecido e a academia procura valorizar isso e abre espaço para que essas pessoas, né, se inscrevam, se candidatem, apresentem seus trabalhos e sejam recepcionados e possam se desenvolver lá, diferente do que, como a Bia falou, há tempos atrás, que era só para quem queria, né, o mestrado e o doutorado era para quem queria seguir uma carreira na universidade e tal. Então, hoje, o perfil dos cursos também, isso também pode ser um tema de pesquisa, né? Enfim, tudo pode ser tema de pesquisa. Então, é essa dica que eu dou. E outra dica também seria, que às vezes é legal para você ir formatando um pouco o trabalho na cabeça, às vezes pegar uma dissertação que alguém fez, né? Pega da Bia, se o tema interessou, pega do Marcelo, lê, porque ali você já está, é isso que é mais ou menos esperado, vai ser esperado de mim, que eu vou ter que apresentar lá no final, porque aí você já vai meio que vendo como é que se estrutura, como é que você vai ali argumentando e tal. Isso também pode ser um comecinho. A revisão, você vai ter que fazer isso depois que você definir seu tema, mas até para você definir seu tema, às vezes você saber, afinal, o que é uma dissertação, ver ali e tal. Um pouco a Bia fez isso aqui, quando expôs aqui os capítulos, a hipótese e tal, a metodologia de trabalho, né? Enfim, isso aí você vai pensando, tá, eu posso usar mais isso, eu posso fazer entrevista ou não, ou meu vai ser outra coisa, né? Enfim, eu quero concluir que é uma coisa assim muito instigante. Se você começar, você vai gostar, mesmo com todas as dores que isso possa ter, mas no final é gratificante. Arrisquem-se, é o que eu quero dizer, arrisquem-se. Seguindo um pouco nessa linha, né? Você é tão otimista, porque a escolha do tema é importante, porque se é um negócio que você não suporta, a tendência de você não concluir é grande, porque se você não pega um tema que lhe desperte mesmo, aquilo pode se tornar até um bloqueio para você, um fato. Estava até com uma colega, acho que não era nem para dar esse relato hoje, né? Para nos estimular. Mas ela ficou anos sem conseguir dar entrada no pedido para gratificação, porque ela não tinha trauma de reler e revisar a tese dela. E aí, isso é o primeiro ponto, né? Se você não escolher um tema que você vai se apaixonar de alguma maneira, isso vai dificultar o seu caminho. E aí acho que é uma coisa que é passo a passo, né? Então, assim, você escolhe um tema, tem várias linhas diferentes. Cada mestrado vai te direcionando para um lugar. Talvez aquele tema se adeque mais, se aproxime mais de determinada faculdade, de determinado departamento, de determinado professor ou professora, orientador. E é um guru que vai te acompanhar, né, por muito tempo. Até porque muitas pessoas se queixam de um projeto não ter sido aceito em determinado programa. Então, também tem essa relação de quem vai poder orientar, né? Qual o perfil do programa, quais orientadores fazem parte daquele programa e qual a formação daqueles orientadores. Não é uma negativa somente. Tem todo um conjunto de coisas que colaboram, não só o projeto bem escrito, né, para que aquele projeto seja aprovado
e desenvolvido naquele programa. Não é isso, e muita gente aí, às vezes desiste, né? Porque tentou em um, é mais perto da minha casa, mas isso não é o critério, né? Tudo bem que pode ser o que seria mais cômodo, mas tem que tentar aí direcionar o que é o seu projeto para um departamento específico. E aí acho que tem uma coisa também de um bicho de sete cabeças que o pessoal vai criando. De tipo, não, vou ter que escrever 130 páginas, vou ter que escrever 200 páginas. Só que você não vai escrever 200 páginas de um dia para o outro. Uma pesquisa que demora 2 ou 4 anos, que a cada 6 meses você vai fazendo trabalhos que vão instrumentalizando já a sua escrita. Então, toda disciplina te força a sistematizar o que foi debatido ali para como que aquilo é direcionado para a sua pesquisa de alguma maneira, e isso vai te dando no caminho também o jeito de trilhar a sua pesquisa, te levando a conseguir concluir aquela etapa, né? Então, é o passo a passo. Essa elaboração do projeto, entender para onde você vai direcionar, entender o que te move e para onde você consegue também conectar com aquele departamento, né? Onde é que são as tangentes ali do assunto. E é isso, assim, é estudar para a prova, é estudar para fazer um bom projeto. A gente gostaria, né, que tivesse bolsa para todo mundo, para conseguir ajudar, inclusive, né, para você. Às vezes você está numa escola particular que você até poderia abrir mão, mas aí você está na escola pública, na escola particular, ainda tem que estudar, isso dificulta muito. Ter uma bolsa da faculdade, às vezes, faz você largar o emprego, porque você sabe que vai ter como se sustentar ali para frente também, isso é bem importante. Enfim, é um caminho que vai fazendo também no dia a dia, no passo a passo também. Não dá para antecipar um problema de 4 anos depois, né? Pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma consideração? Helenita, por favor, então. Depois eu vou dar um pitaco sobre essa questão levantada pela... Estou quase. Estou quase dentro da imagem. Hoje eu estou me sentindo grande, tem que subir um pouquinho, né, a câmera. Boa noite, pessoal. Eu sou Helenita Bezerra, sou da direção aqui do CEP, sou da direção do CEP em São João e sou base de Duque de Caxias, né? Em Duque de Caxias, né, eu sou uma daquelas profissionais que tem várias pós. Eu tenho 4 pós. Uma dessas minhas 4 pós é sobre a história do CEP de Duque de Caxias. Né? A gente tem toda uma história, porque é um sindicato que é referência e não é referência à toa, né? Tem muita luta ali. E por que eu não vim aqui pegar esse microfone para conversar com os companheiros e companheiras que estão aqui, que estão no online? Porque sempre foi uma preocupação desse sindicato a formação dos seus profissionais. CEP Caxias, a gente está há algum tempo como instituição fazendo o tratamento do acervo, né, que foi construído na história do CEP Caxias, e aqui no Rio também, no CEP Central, a gente também tem, com a mesma instituição, que é o Centro de Referência da História da Educação, né, estão cuidando também do acervo aqui do CEP Rio. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita história. O CEP tem muita história para contar, né? E uma das coisas que a gente não pode perder é a possibilidade de que essa história, que tem quase 50 anos de construção, seja preservada, seja recontada por todos os companheiros e companheiras que queiram conhecer a história desse sindicato, a história de luta desse sindicato. Normalmente, o meu referencial teórico é Gramsci, Antônio Gramsci, e eu gosto muito, muito daquele referencial teórico dele, que é o intelectual orgânico, que é aquela pessoa que se debruça sobre a realidade, estuda aquela realidade, apresenta propostas e se compromete com o cumprimento dessas propostas para fazer mudança. Né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente faz na educação.
porque o CEP não luta só pelas questões corporativas, né? O CEP luta pela educação, pela mudança da sociedade. Então, a gente tem uma série de subsídios para quem vier a optar, né, por esse campo do estudo, que é a educação, na militância e tudo mais. Então, a minha contribuição aqui, que eu queria mais, era falar sobre esse trabalho que é desenvolvido aqui, né, que é o cuidado com a história do sindicato, com o tratamento do acervo, para que a gente possa ter esse material à disposição, e se os companheiros estão pensando em temas, quase 50 anos de história, tem muita coisa para contar aqui dentro desse sindicato. Só dar um pitaquinho. A minha dissertação de mestrado, todo o material eu fui buscar lá na sala porque a UPRJ, que foi uma das que se fundiu com o CEP lá em 1979, todo o acervo dela está lá no centro de referência aqui do CEP. Está lá, da última vez que eu fui, estava tudo arrumadinho, bonitinho, achei até muito diferente. E muito diferente de quando eu e Lourdes fomos a primeira vez para fazer a história do CEP mesmo. Vale a pena aí, a pessoal, já que está lá à disposição, ó, mais uma dica da Lenita aí. Desculpa. Boa noite, gente. Ih, como é que faz? Tentar, né? Enrolado com a câmera. Ih, não apareceram? Agora foi. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Diogo Oliveira, eu sou professor de Geografia da Rede Estadual. Faço parte da direção do CEP em Niterói. Tem um tempinho aqui no CEP Central também. Queria ir o recém-aprovado para o doutorado em Educação na UF. Começa agora em outubro o desafio. Fiz mestrado, quando estava na direção do sindicato também, e no meio da greve também, da greve de 2016 da Rede Estadual. Inclusive, mudou o curso, a minha dissertação foi sobre a concepção de educação integral, a disputa sobre a concepção de educação integral entre os projetos da SEDUC da época e da greve nossa e das ocupações de escola pelos estudantes também, né? E agora no doutorado eu vou tentar pesquisar a correlação entre a atual crise capital e a disputa de projetos sobre educação de jovens e adultos, a partir de um estudo de caso da EJA pública em Niterói. Mas queria trazer dois ou três debates bem rápidos, assim. Primeiro, acho importante no meio do sindicato e no diálogo com a categoria a gente trazer algumas reflexões impertinentes, como a Virginia Fontes fala, né? Porque eu me insiro no campo teórico do marxismo e acho que o marxismo dá uma contribuição importante de concepção de ciência e pesquisa para a luta dos trabalhadores, que é fundamental. Bia falou de Thompson, né, como uma das referências teóricas importantes. A gente não sabe disso, né? Marx, todo mundo sabe que não era professor universitário, tentou, né? Mas não era professor universitário, era um militante do movimento socialista, assim como outros dirigentes na história do movimento operário. E Thompson, ele foi professor da educação de adultos de cursos promovidos por sindicatos e movimentos populares na Inglaterra. Toda a sua parte mais importante da sua produção intelectual foi nesta condição de professor e pesquisador da educação de adultos, formação da classe operária inglesa, as peculiaridades inglesas sobre outros ensaios, toda a discussão sobre experiência e tal. Eu resgato isso porque eu acho que a produção de conhecimento a partir das lutas sociais e também na escola pública
é algo a ser reconhecido e muito importante, e que talvez devesse nos dar mais confiança, né, de entrar no terreno da academia, porque é um espaço de poder legitimado que é importante que trabalhadores e militantes façam a disputa, né? E para terminar, eu acho importante o sindicato voltar a ampliar uma agenda de pesquisas coordenada pelo sindicato, né? Que eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o título da iniciativa, pesquisa militante. Porque, obviamente, o diálogo com a academia é importante, mas o sindicato e as escolas, seus dirigentes, os dirigentes sindicais e os representantes de escola, por exemplo, podem cumprir um papel muito importante como pesquisadores, pesquisadores para a nossa militância e o conhecimento do mundo que a gente vive. Provavelmente, essa produção de conhecimento não vai ser feita ou não com a mesma qualidade pela academia ou por outros intelectuais. Então, acho que a gente tem que se dar também esse desafio, né? Formar redes de colaboração para a gente entrar na universidade ou voltar à universidade para fazer pesquisa, mas também fazer do nosso sindicato e das escolas onde a gente trabalha, laboratórios de pesquisa. Que efetivamente, inclusive, as pessoas fazem muito mais isso do que imaginam. Porque qualquer prática educacional que se queira transformadora exige de nós algum grau de reflexão. Da comunidade onde a gente trabalha, dos desafios que a gente enfrenta. Isso nos obriga a revisitar bases teóricas e reflexões para produzir conhecimento, tanto para dar aula, quanto também para compreender os problemas que a gente vive. É isso, gente. Estou aí para colaborar no que puder. Só tem um probleminha. Talvez as aulas do doutorado coincidam com as quartas-feiras do curso. Então, se vocês não me verem, talvez eu consiga conciliar por isso, né? Mas se tiver algumas pautas, é por isso, mas estamos juntos da mesma forma. Valeu, gente. Todos falam aqui no microfone, senão o pessoal de casa. Bem, como a Tereza já falou, estão me ouvindo? Como a Tereza já falou, a nossa monografia foi feita, né, a 8 mãos. E ela explorou um assunto tão rico que ela virou quase que uma dissertação, porque a gente não conseguia acabar. E terminamos assim, os 4, cada um pegando uma parte assim para se aprofundar mais. Eu fiquei com a parte das greves, né, que eu vivi todas elas. Agora, o que para a gente foi assim emocionante é que tudo isso, este período, está registrado em livro, aqueles livros pretos, grandões. Então, a gente ia de atas que registravam tudo que as pessoas falavam. Por exemplo, filiação à CUT. A gente tinha uma curiosidade danada para saber se o Désio era a favor, se o Désio era contra, se não sei quem. Está tudo registrado lá. E nós só ficamos sabendo ao ter acesso aos livros para fazer a pesquisa. De ata, de direção. Direção, tudo. Esse de direção, mas tinha também o de tudo que aconteceu ao longo desse período. E é muita coisa, tinha muita coisa. Também fizemos entrevistas com Godofredo, com Ildésia, com esse pessoal todo, né? E fomos aos espaços do CEP. Poeira, e quando a gente chegou lá, a gente não sabia nem o que a gente fazia. Então, eram os jornais da época, os livros. Agora, os livros de ata desse período, para quem for fazer uma pesquisa do CEP, de ata desse período, vocês têm que pegar os livros, que hoje em dia fica meio difícil, né? Porque as atas hoje viram relatório, altamente no livro de ata não vão as divergências. Lá não, lá tinha as divergências de quem falou, o que falou, como era, como não era. E foi um período realmente... A filiação à CUT já quase levou a direção, na época, a renunciar, lá em Nova Iguaçu. E, desculpe o pessoal, a porrada comeu. E depois, onde a direção renunciou, foi quando, na abertura dos quadros do CEP para os funcionários administrativos. Aí a direção renunciou. Aí vocês têm isso tudo
Vocês têm isso tudo registrado nos livros. O que cada um pensava, que a categoria vai se desfiliar, que a categoria só aceita que os sindicatos sejam de professores, que não vai achar, não vai aceitar que seja um sindicato que tenha merendeira, que tenha servente, que tenha tudo isso. Então é isso, né? E as greves todas registradas lá foram todas muito emocionantes. E uma das greves, para encerrar, uma das greves mais emocionantes foi aquela das rosas, em que a gente foi para o palácio, os policiais, e nós colocamos um monte de rosas, monte de rosas lá, e realmente foi uma das greves assim, mais emocionantes. E para terminar para Eliana e Diogo ficarem felizes, estamos aqui cantando para vocês. Essa musiquinha foi resgatada lá nos livros e está na nossa monografia. É isso aí, pessoal. E outra coisa, eu quero ver quem é que consegue resgatar nos núcleos esta monografia, porque ela foi distribuída para todos os núcleos. A Tereza tem que localizar dela, e a minha também, que eu já bati tudo lá em casa, que as pessoas pedem emprestado, não devolvem, e a gente esquece para quem emprestou. É isso aí, pessoal. Eu tenho uma proposta, inclusive, que é reedição desse caderno. Fala, Diogo. Diogo, depois manda para cá para a mesa como proposta para a gente. Eu agora não sou mesa, não, esqueci. Vou ler aqui, haverá lista de presença? Sim. Paulo Gomes faz um comentário, concordamos completamente, Paulo. Os documentos do CEF foram fundamentais para que eu concluísse minha dissertação sobre o fechamento de escola na rede estadual. Agradeço imensamente a colaboração da companheira Bia. Muito bom, Gabriela, obrigada aí pelo reconhecimento. Agradecemos a Bia aqui presencialmente. Bom, pessoal, nós temos a lista de presença e vamos também enviar para vocês o certificado, tá? Bom, esse livro, Luz, que você falou, eu também pesquisei nele, né? Eram vários livros. E eu fiquei muito preocupada na época, porque estava tudo muito úmido, cheio de mofo, e eram atas riquíssimas, né? Lourdes, você está esquecendo que aqui, se você fala aqui, o pessoal não escuta lá. Depois você dá a sua contribuição. Assim, na minha escola, teve uma professora que veio para mim, no curso de extensão o ano passado, né? Ela falando que ela tinha um sonho de fazer o mestrado, mas dizia que aquilo não era para ela. Eu falei, é para você sim. E eu, inclusive, mandei de novo para a minha escola, avisei, né? Espero que elas estejam participando do curso, em especial essa professora. Eu respondendo, tocando nessa questão, por que fazer a pesquisa, no meu caso, foi uma loucura total, porque assim, eu fui formada pela greve, né? Eu acho que a greve é um dos maiores instrumentos de formação. E eu comecei a minha militância e começou a me incomodar algumas questões que vinham à tona, principalmente a desmobilização e as críticas da categoria, e minha prática não respondia aquelas questões. Então, o que moveu a minha pesquisa foi a vontade de fazer essa especialização. Eu fui movida pelo incômodo que a Tereza falou. Por que a minha prática não respondia mais? Então, eu fui procurar a teoria, ver se a teoria me ajudava, né? Depois eu fui descobrir lá dentro, né, o que era a praxis, né? A teoria, para mim, foi fundamental. Então, eu acho que hoje
A gente tem que, se você acha que isso não é para você, saiba que é. Professora, funcionário, professor, funcionária, é para você sim. E tem uma coisa também que a Tereza falou, que a Bia falou, quando nós fizemos o mestrado, pessoal, era terrível, porque nós éramos, inclusive, assim, tratados com uma certa desconfiança. Eu brincava que eu passava pelo corredor polonês na UF. E olha que eu amava o meu... Eu fazia trabalho e educação na UF, era o meu campo, né? Mas a gente brincava que passava pelo corredor polonês. Não era fácil ser sindicalista fazendo mestrado. E hoje, isso acho que a gente avançou bastante. Quem está na escola, no chão da escola, quem está na militância dos sindicatos, quem está na luta, eu acho que hoje a universidade pública começou a enxergar mais essas pessoas e valorizar mais esse conhecimento. Então, na escola, você produz muita coisa. Na escola, você tem uma riqueza de produção e você precisa levar isso, entender essa realidade. Muitas vezes a gente está sufocado, a gente está sufocado nesse momento pelos NEM da vida, né? É militarização da escola, e a gente precisa parar, e muitas vezes parar e refletir. Parar para entender o que está acontecendo. Esse aprofundamento teórico me possibilitou, inclusive, no momento de negociação com o governo. Essa teoria fez com que a minha militância, inclusive em momentos de negociação, ficasse muito mais, com a palavra que eu vou usar, muito mais qualificada, né? Então, eu espero que o resultado desse curso, a gente vai falar aqui mais vezes, como é que se faz um projeto, como é que se coloca em prática essa vontade de fazer. Ah, mas como é que eu faço? Eu comecei pela especialização e eu fiz uma loucura na época, né? Porque eu morava em São João de Meriti e fazia o mestrado, especialização em Niterói com uma filha pequena e militando no CEP dando aula. Era uma loucura total, né? Mas assim, foi muito bom, foi muito bom. E eu espero que a gente aqui encoraje muitas pessoas, a muitos profissionais a virem para essa formação, nesse sentido que o Marcel falou, né? Contribuindo para a gente entender essa sociedade, entender o momento que a gente está e conseguir, inclusive, interferir e criar políticas contra-hegemônicas com essa formação, que eu acho que é fundamental. Para mim, a formação teórica nos ajuda demais. E a gente precisa trazer essa galera de carne e osso que está nos espaços de luta para as universidades, para as academias da vida. É isso. Bom, voltando para a mesa agora, eu gostaria de perguntar aos palestrantes aqui se eles querem fazer as considerações finais, porque eu não vi mais nenhum inscrito. Gente, só fazer um pedido aqui, que é para alguém registrar, fotografar quem está presencialmente. E se de lei puder depois também, a gente pediu o pessoal que está online abrir a câmera para a gente fazer um print, para a gente printar, para a gente poder colocar também, anunciar aí como é que foi hoje, né? Tá? Aí a gente abre aqui, faz como nos aposentados, abre aqui, todo mundo tira foto aqui junto, né? Então tá. Helenita vai tirar foto da gente, Helenita? Já tirou? Poxa, nem... Pessoal, olha só. Nós estamos, então, entendendo que não tem mais nenhum inscrito, estamos encerrando. A nossa próxima atividade é no dia... É isso que eu perguntei, se vocês queriam fazer as considerações finais. Então, Bia vai fazer as considerações finais. E eu lembro aqui a próxima data para fazer o encerramento, tá? Gente, primeiro, assim, foi muito legal esse primeiro dia aqui. A gente tinha quase 70 inscritos, né, Dirley? 80 inscritos.
80 inscritos, a gente não sabe ainda o total de participantes online aqui, mas muito bom essa participação. E assim, a gente espera estar contribuindo aí ao longo dos próximos encontros, né? Com essa, para o pessoal perder um pouco o medo, e até procurar, e a ideia de formar um grupo militante, inclusive é isso, para a gente até em encontros presenciais poder se fortalecer e até tirar dúvidas e formar mesmo um grupo de pesquisa militante. Esse é a primeira versão esse ano, né? E o ano que vem a gente vai ter 4 encontros. Mas agradecer aqui o convite do CEP, do PPJAT, a parceria, agradecer a parceria e parabenizar todo mundo que está com esse espírito curioso, né? Porque é fundamental ter curiosidade sobre a vida, é fundamental querer entender a vida e transformar. É o primeiro passo também para transformar a vida, é procurar entender a vida. Eu acho que essa é a tarefa da gente aqui, né? Está contribuindo para esse processo. Então, agradecer mais uma vez ao PPJAT, que é Grupo de Pesquisa sobre Políticas Públicas para o Jovem e Adultos Trabalhadores da FFP, do qual faço parte, a professora Márcia Alvarenga, que não pôde estar hoje aqui, a professora Maria Tereza Godard, embora não faça parte do PPJAT, esteve aqui conosco naquela primeira discussão. Estava Marcel, Tereza, né, a professora Márcia. Então, assim, dizer que foi muito bom a gente ter tentado partilhar um pouco daquilo que a gente construiu como militante, com todas as dificuldades ao longo desse processo. Tá? Obrigada. Não, eu também só quero agradecer essa oportunidade. Para mim foi uma experiência, assim, até do ponto de vista emocional, né? Bom estar aqui de novo no CEP, lembrar tantas coisas. Então, eu só quero agradecer mesmo e desejar que esse trabalho, que esse grupo de pesquisa e também as ações do CEP ações que possam advir dessas nossas reflexões aqui, das que seguirão aí no dia 25 e tal, que a gente possa ter bons frutos, quero desejar, então, um excelente trabalho e até me colocar à disposição, na medida do possível, no que eu possa ajudar. Então, muito obrigada. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Já temos até orientadoras aqui, ó. Não é isso, pessoal. Não vou me alongar também, não. Agradecer o convite até para revisitar a pesquisa também, foi legal esse movimento. Vamos continuar aí pesquisando e vamos continuar militando. Quem é da pesquisa aí que não é militante, é importante também não só pensar, mas também se filiar ao seu sindicato, também se organizar na luta, ser representante de escola, participar do seu núcleo, enfim, participar da luta sindical também. E é sempre um prazer aí compartilhar espaços com professores da FFP, lembrar Andrelino, Tereza, Goulart e tantos outros mestres lá que ajudaram nessa formação e que continuam, Marcos Couto, continuam na linha de frente, tanto na pesquisa, Paulo Alentejano, tanto na referência acadêmica quanto na referência militante aí, vez ou outro encontro essa galera nos atos e manifestações da vida. É isso, gente. Boa noite, obrigado pelo espaço. Também como representante do PPJAT, assim como a Bia, né, agradecer a participação na mesa de hoje, agradecer a todas as pessoas que se inscreveram para participar conosco nesse grupo. Estejam presentes no próximo, né? Eu estarei também apresentando parte da minha pesquisa, então já deixo o convite aqui para que quem esteve hoje esteja no próximo encontro. Pessoal, vou dar alguns lembretes aqui importantes. Primeiro, quem se inscreveu hoje, quem se inscreveu para hoje, né? Vai participar das outras atividades, já tem o certificado garantido até o final, tá? Isso, quem se inscreveu, a Bia, como sempre, virginiano, né?
Quem se inscreveu hoje já está inscrito para todas as outras reuniões, a todos os outros encontros, tá? Quem não se inscreveu, pode se inscrever ainda. Aí você vai ganhar o certificado daí em diante, tá? Muita gente tentou se inscrever hoje, já era tipo 5h30, 5h40, aí não dava mais. Pode se inscrever amanhã, tá? Eu acho que é isso. Uma outra coisa... Não, acho que é só isso. Ah, o certificado. Temos textos para a próxima data? Não, até agora nós não recebemos, não. Se nós recebemos, nós vamos enviar para vocês, ok? Pessoal, eu quero agradecer a presença de quem está online, agradecer a presença de quem está aqui, dizer que quem está online está perdendo um bolo delicioso aqui de abacaxi. Da próxima, venham para cá, por favor. Maria está ali, uma das nossas coordenadoras no último. Muito bom ver vocês, pessoal. Só tem militante ali, ó. Pessoal, no mais, eu quero agradecer a FFP-UERJ, né? E dizer que a SAI, Secretaria de Assuntos Educacionais do CEP, nós estamos movidos mesmos a investir na formação da categoria. Isso está nos movendo, a gente está muito feliz de estar acontecendo essa atividade aqui hoje. E vamos ver se a gente bota esse bloco na rua. Boa noite a todas e todos. Pessoal, abre a câmera para tirar foto. Só tem gente bonita aí. Solange de Caxias, Carlos Freitas, Gabriele, Helda. Muito bom ver vocês. Conseguiu tirar, Dini? Futuros mestres da educação, hein? Futuros mestres da educação aí, ó. Da história, matemática. Um beijão, pessoal. Uma boa noite.